Olá, começa agora o programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI. Eu sou o Padre Air José. Estamos fechando essa primeira semana, os primeiros dias, logo após a quarta-feira de cinzas, quando nós iniciamos esse tempo belíssimo na nossa igreja, que é o tempo da Quaresma. E nós temos, nestes dias, desde quarta-feira de cinzas, refletido sobre algumas coisas importantes, algumas frases bíblicas dentro destes dias da Quaresma, justamente para te ajudar a viver ao longo do dia, ao longo também, quem sabe, da semana e até mesmo da Quaresma, porque às vezes você pode ter um propósito hoje que você vai fazê-lo, vai realizá-lo só no final da Quaresma. Mas frases bíblicas, enfim, que te ajudam a viver o seu momento de oração. Hoje nós temos uma frase do evangelista Lucas, que é uma das mais, eu diria, controversas ou difíceis de se entender, porque Jesus, num determinado ponto, diz assim: olha, eu não vim para chamar os justos, mas eu vim para chamar os pecadores. E aí, naquele tempo, quando Jesus disse isso, muitos dos seus discípulos ficaram perturbados com essa frase, porque eles disseram assim: puxa vida, a gente está junto com esse Jesus e ele vem me dizer que ele não quer a nós, que nós não somos pecadores, mas ele prefere aqueles que estão lá mais necessitados de conversão? E aí eles começam a fazer uma outra leitura a partir desse pensamento de Jesus. E que leitura é essa? É quando Jesus diz assim: olha, vocês que estão comigo conhecem a palavra não, mas conhecem o próprio Deus a partir daquilo que eu revelo. E se vocês conhecem esse Deus, vocês já estão neste caminho, esse caminho que sou eu. Agora, aqueles outros que não me conhecem e que não conhecem a Deus, é para esses que eu vim. Mas quando ele se refere ao pecado, ele se diz diretamente àquela pessoa que não conhece a Deus e que as suas atitudes de pecado são atitudes até mesmo porque não conhecem o próprio Deus. Você sabe muito bem que muitos dos seguidores de Jesus foram convertidos, pessoas que viviam situações tão difíceis e que depois que conheceram Jesus, passaram a viver um outro tipo de vida, mesmo com alguns erros e com alguns pecados. E aí a gente tem que entender o seguinte: a primeira ideia que a gente tem que ter é: eu não tenho que agora ser pecador ou querer fazer todo tipo de pecado para ser amado por Deus. Nada disso. Não é esta a conclusão que a gente tem que chegar. A gente tem que entender que, ao longo da nossa vida, o erro, o pecado, a falta, isso vai fazer parte de cada um de nós. A gente, claro, tem que aprender a conviver com todas essas coisas para que a gente não seja só o erro, que a gente não seja só o pecado, mas saber que em Deus a gente encontra essa remissão, ou essa redenção, ou, em outras palavras, essa salvação. Então, no dia de hoje, neste momento de oração, peça a Deus isso: Senhor, olha, livra-me de todos os momentos em que eu me considero orgulhoso demais para poder contar com a sua graça. Livra-me de todas as vezes em que eu acho que as outras pessoas são mais pecadoras do que eu. Livre-me de todos aqueles momentos em que eu percebo que eu sou a única pessoa capaz de resolver as coisas e não preciso contar com a sua força e com a sua graça. Livra-me, Senhor, dos preconceitos, livra-me daquelas coisas que me distanciam do Senhor. Livre-me neste dia da Quaresma, nesse finalzinho dessa semana, de tudo aquilo que me impede de chegar até vós ou que me distanciam de vós. Principalmente para que eu possa viver cada vez mais esse tempo da Quaresma com um pouco mais de precisão, com um pouco mais de discernimento. Peça isso a esse Deus e saiba que hoje você vai viver plenamente a sua graça. Não importa muito se a sua reflexão foi uma reflexão que de fato não trouxe nesse momento muita clareza pela sua fragilidade. Conte sempre com a graça de Deus. E isso é essencial. Fique então agora com a bênção de Deus para você e para toda a sua família. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.